Boa noite. Estou aqui com mais um vídeo para glória do nome de Deus e também para, de alguma maneira, empreender a expansão do Evangelho, tentando abrir os olhos do povo do nosso país que está enganado. Como eu prego a verdade, eu, como todos que são genuinamente servos de Deus, eu vou tratar aqui de dois vídeos, né? Esse vídeo vai durar em torno dos 30 minutos e para o pessoal que não conhece Deus e a verdade, vai causar polêmica que eu vou falar sobre uma das maiores ferramentas criadas pelo diabo para alienar as pessoas, que é o tal do futebol, ou futebol. Esse vídeo aqui, o tema dele é futebol, uma ferramenta do diabo e um dos maiores ídolos para alienar o ser humano. E nesse vídeo também eu vou colocar um link, vou colocar 3 links. Um sobre o testemunho da irmã Eva Zirkov, né? Você acesse, vou botar um comentário ao final do vídeo. E ela fala sobre a irmã Eva Zirkov, é uma russa que morava nos Estados Unidos, se eu não me engano ela já faleceu. E Deus deu uma revelação para ele sobre o estado da igreja no mundo. E do minuto, acho que do 38 ao 42, ela fala sobre essa praga do futebol. Né? E o outro vídeo que eu vou colocar também o link vai ser sobre um estudo de um pastor que também fala sobre isso, inclusive ele fala daquela igreja chamada Igreja Maradoniana, né? Que na verdade você vê a que ponto leva o ser humano sem Deus e como o diabo cega as pessoas de até letradas, né? Como essa semana estava falando que aqui o governador do Rio de Janeiro se prostrou diante de um jogador de futebol, que é um tipo de idolatria e cegueira, um homem que é um ex-militar, um juiz também, né, que estudou direito, chegar a esse nível de cegueira por causa de esse ídolo, essa ferramenta do diabo. E o terceiro vídeo é sobre um irmão da África, acho que o nome dele é Daniel Senayon, é o que está por trás do futebol. Ele mostra lá, ele fala que Deus mostra para ele umas coisas, um pacto, ele tem uma visão com o Kaká, o pacto que o Pelé tem com o diabo, o pacto que esse Neymar também tem com as trevas, e vai por aí afora, né? O meu alvo aqui é falar a verdade, alertar o povo do Brasil, do mundo, que assistir esse vídeo, para não ir para o inferno. Vocês que estão me vendo e me ouvindo, as pessoas que não têm Jesus, ou são de igrejas evangélicas falsas, eles não têm noção de como o diabo ele é astucioso, enganador, doutor em enganar as pessoas. A Bíblia diz, se possível fora, ele enganaria até os escolhidos. Esse é o tema desse vídeo. O outro vídeo que eu vou fazer é futebol e o povo de Deus ou o evangélico. Nada tem a ver. De antemão, eu quero dizer para você que a verdade dói. Em João 7,7, a Bíblia diz que Jesus foi odiado porque ele testificava que as obras das pessoas da terra eram más. E no Brasil, no mundo de hoje, aliás, sempre que o pecado existiu, quando alguém se levanta contra a mentira falando a verdade, o diabo levanta a maioria das pessoas para se contrapor. Mas eu quero deixar claro para você que eu não tenho medo de nada, não tenho medo de morrer, que a minha vida está guardada em Deus. Eu tenho um time que é o time de Jesus, nós nunca perdemos, só ganhamos e nunca empatamos. E digo para você sem medo de que futebol é uma ferramenta do diabo, das mais sórdidas, criada para alienar as pessoas de Deus. Onde tem futebol tem bebida, xingamentos ou palavrões, mulheres com roupas indecorosas, porfias, disputas, palavrões, ganhos exacerbados, que eu chamo ganhos injustos, né? E vai por aí afora. Então, esse vídeo é abrir os seus olhos, para que você, antes de, não vou ver, não seja como as pessoas comunistas, né? Sem querer falar de política, os caras que são desse sistema aí que está dominando o país, são cegos. O pior cego é aquele que não quer ver. Analise os fatos. Você que sou torcedor doente, analise o que eu vou falar para você, os vídeos, com os links que eu irei postar embaixo desse vídeo, e compare com a Bíblia. Você que lê a Bíblia, não é você que diz que esse é evangélico, né?
Porque uma coisa de Deus não leva ninguém para o pecado nem para o mal. Então, eu vou falar sobre isso. Então, antes de eu começar a falar, né, e entrar diretamente no assunto, né, um dos links que eu vou postar aqui é o terceiro vídeo. Ele fala, eu já falei em alguns vídeos meus, que a origem do futebol, ele é macabra, ele é chinesa. Né? Então, um dos vídeos que eu coloco aqui embaixo, um pastor, assim, qual é o ramo que ele é? Assim, é um servo de Deus. Que ele fala contra isso, ele fala sobre a igreja maradoniana, é uma coisa que virou um inferno. O diabo vê que é tão diabólico isso que as pessoas chegam ao ponto de colocar um cachaceiro, um beberrão como aquele Maradona, como fosse um deus. Lá tem ritual tudo. Nesse dia vocês vão ver. Não precisa ser uma pessoa inteligente para ver que tem uma coisa das trevas por trás disso aí. Então, como eu falo baseado na Bíblia, eu não prego religião, eu prego Jesus Cristo, a verdade, e combato a mentira. Porque você combater a mentira, você vai combater o pai da mentira, que é o diabo. Ele vai fomentar milhões de argumentos. Mas um dia, se você morrer sem Jesus e for para o inferno, essas palavras desse vídeo ou de outros irmãos que já falaram sobre essa ferramenta do Lúcifer, você vai se lembrar, aí já vai ser tarde demais. Ah, pastor, tem algumas denominações aí que eu não tenho eu não tenho que esconder nada. Os batistas jogam futebol, tossem, presbiteriano, metodista e até esse ramo diabólico e corrompido da Assembleia de Deus de onde eu vim, né, falando assim, em termos de segmento cristão, tossem, né? Eu vi um vídeo desse tal de Malafaia, que Deus falou comigo que ele não é servo dele, esse herege do filho do Manuel Ferreira, abrindo a bandeira do tal de Vasco, em cima do altar, no lugar sacro. É como que foi aquele filho do maligno de Roma que pegou, sacrificou um porco em cima no tabernáculo, para profanar as coisas de Deus. Isso é uma profanação, porque a Bíblia diz: a minha casa será chamada casa de oração. Não é falar de porcaria de futebol, não é para ter bandeira lá em cima. A bandeira que eu defendo é a bandeira de Jesus Cristo. Então, esses caras tudo que avalizam, apoio e tendo se opor à verdade com os argumentos dados por Satanás para ele pelo espírito de engano, vão tudo para o inferno. Se arrependa, Cida Malafaia, se arrependa, filho do Manuel Ferreira, se arrependa, Manuel Ferreira e os demais que são essa porcaria. Né? Então, no outro vídeo que eu fazia, eu também tenho um vídeo que eu filmei aqui, perto da minha casa tem uma sinagoga, eu chamo de sinagoga, congregação, que pertence ao campo desse cidadão chamado Tuninho, dessa Bairro Amazonas, que na época da Copa do Mundo eles tiveram a cara de pau de adornar a casa de tudo de futebol, botar Deus o dono da bola. Esse vídeo está no meu canal, você pode assistir aqui, tem mais de 25 mil visualizações. Para ver que ponto chegou. Nem Igreja Católica, falando assim, os padres deles fazem isso. Então, vamos aqui. Eu quero citar alguns textos da Bíblia, já estamos aqui com 8 minutos, vou tentar ser breve para não passar de 30, para fundamentar que o futebol é uma ferramenta do Satanás. O primeiro texto que eu vou falar é em João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo... 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Eu sei de cabeça, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a saber, aqui para você falar de 3 coisas aqui. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é da nossa natureza pecaminosa, a concupiscência dos olhos, que o futebol fala futebol, os olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O Deus deste mundo é o diabo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O segundo texto que eu vou ler está também em Efésios capítulo 4, versículo 31. Como eu disse, só tem uma Bíblia no mundo. As únicas Bíblias adulteradas, essa da linguagem de hoje que eles mudaram, é a Bíblia usada pelo sistema católico romano, que eles acrescentaram 7 livros, chamam de apócrifos, e a das Testemunhas de Jeová, que o catolicismo acrescentou adulterou por adição. As Testemunhas de Jeová por supressão e adulteração direta, quando eles torcem a palavra de Deus. Então,
as demais são tudo iguais. E a mesma regra que serve para um serve para outro. Deus não dá uma regra para um cara no país e outro não. Negativo. Então diz assim, Efésios 4, 31. Diz assim, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias, ou seja, xingamento que tem na porcaria do futebol, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então aqui, mas o crente que eu sou um servo de Deus da área pentecostal, né? Que o Pentecoste ele permanece até hoje. Que Deus falou que era o revestimento de poder para os salvos. Então, isso é gritaria que se dá glória a Deus, louvando o nome do Senhor, gritaria santa. Que a Bíblia diz, louvai o Senhor com gritos altissonantes. Essa coisa do futebol é xingamento, palavrão, sempre as frases que tem para desprezar a pessoa do outro time, xingar. Quantas pessoas não morreu por causa disso aqui? Pessoa acabada, se destrói por causa dessa porcaria. Então, a Bíblia não pode nomear essa gritaria aqui, que não é somente a porcaria do futebol, mas também a parte de briga, essas armas barracos, isso aqui não é do Senhor, não é de Deus. Em Efésios, esse mesmo capítulo, versículo 29, diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A pastor tu chama o futebol de porcaria, assim é um lixo. Porque toda coisa que leva o homem para o pecado, se afastar de Deus, porfiar contra o próximo é um lixo, é uma porcaria. De porqueira, de porco, sujo. Nenhuma palavra torpe. O que é que os jogadores ou o cara da torcida oposta fala contra os árbitros, são juízes. Juiz é o cara que julga a pessoa que tem. É juiz togado, o juiz leigo. Né? Que é o árbitro, que ele arbitra lá entre as partidas. Eles xingam a mãe do árbitro, as pessoas do outro time xingam, mandam para aquele lugar, eu vi coisa horrível. Eu já vi na igreja batida lá em Manaus, sair no tapa, como chama aí, na PORRADA, que eu não faço a palavra, né? Por causa da porra de futebol, não é de Deus, é do maligno. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais, aqui é para os crentes, mas eu vou usar aqui o Espírito de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então, palavras torpes. Então, futebol e outros ídolos, uma das maiores ferramentas criadas pelo diabo. No vídeo que eu vou colocar embaixo aqui, a origem do futebol é a origem macabra. Os chineses, a dinastia... Foi 3.400 anos de Cristo que surgiu a porcaria do futebol. A dinastia Han, eu vou lembrar, no vídeo fala lá. Então eles cortavam a cabeça de dos inimigos, ficavam chutando de um para outro. Era assim que a coisa começou. Né? O vídeo vai descrever, que eu vou colocar o link aqui nesse vídeo, você vai ler. Mas eu quero mostrar as nuances que são básicas, que todo mundo conhece nessa ferramenta do diabo, para separar o homem de Deus. E você vai ver que ela em si... pastor, mas no esporte. O principal do esporte está na Grécia. O diabo quer essas coisas para endeusar o homem. Não confunda atividade física com esporte. Atividade física é você correr, você nadar, fazer uma caminhada, bicicleta. Então, essa atividade física é porque Deus fez o homem com os pés para andar. Então, não confunda esporte com atividade física. Por que o futebol é uma ferramenta do diabo? Primeira coisa, as coisas de Deus, elas têm origem na santidade e na pureza. Segundo, as coisas de Deus não levam ninguém a se opor, destruir, afrontar, desprezar a criatura feita à imagem e semelhança de Deus. As coisas de Deus não levam uma mulher a pôr um shortinho desse tamanho, porque eu veio passando a banho jornal, não sei como é que eles chamam o nome aí, as mascotas dos times de futebol aí, tal de Flamengo, esses coisas do cão aí. O que mostra a mulher só de biquíni, praticamente nua, para os caras comprar? Lá em Manaus, eu lembro, tinha o jornal A Crítica. Então eles botavam sempre
no final do final de semana, uma foto de uma mulher quase nua, de maiô, com o maiô colocando dentro, as duas bandas da nádega dela, região do pubis, tudo protuberante, o seio de fora. Já vê que não é de Deus, é do diabo, porque as coisas de Deus, ela leva as pessoas para a santidade. As coisas de Deus, elas são naturalmente opostas ao mal, ao pecado, à lascívia, à sensualidade, ao palavrão, ao xingamento e à porfia. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, fala das obras da carne. São 21. E lá tem a palavra chamada porfia, que é disputa, contenda, peleja um contra o outro. O diabo sabe que Deus odeia a idolatria. Ele tem que pôr alguma coisa no coração do homem para separar o homem de Deus. E o futebol é um dos maiores ídolos. Para ídolo vem do grego idolatria. Para idolatria vem do grego idolatreia. Latreia, adorar ou venerar. É ídolo, imagem ou ícone. Então, se você pegar o futebol, o mundo todo, e o Brasil, ele disse que o Brasil é o país de futebol, uma vergonha. O Brasil devia ser o país onde as pessoas são santas, servem ao Senhor, não fossem corruptos, não brigassem. Eu vi um vídeo, quando ele mostrou lá no quartel, um cara introduzindo o pênis, no reto de desses caras de Flamengo aí, no vestiário. Eu vinha da cidade, eu moro em Campo Grande, né, ia ter um tal de jogo desse daí. Os pais dentro do trem, tomando cerveja, várias pessoas, com a camisa do time velho lá, as criancinhas perto deles já vendo o maior exemplo, ó, tudo manguaçado, os filhos lá, e já falando palavrão, xingando aquele tudo, a coisa, é do diabo. Por esse pequeno argumento de dizer que a porcaria do futebol leva as pessoas a xingar o próximo, já caía por terra todo o aspecto assim, bom que tem a praia do futebol. Mas pastor tira criança da rua, não. Isso aí o diabo, ele é esperto. Ele tem que criar uma certa legalidade, bondade, justiça nessa, entre aspas, esporte, para empreender o avanço dele em todas as áreas. Você vê que ele disse que o Brasil é o país de futebol. Quando tem a tal da Copa do Mundo, as pessoas ficam igual uns loucos. A pessoa mata, briga, se desespera, se suicida quando o time perde. Onde é que é uma coisa de Deus? Vai levar o cara a se matar. Esse tal do Neymar velho todo. Isso que é questão do diabo que ele é, cheio de porcaria aqui na orelha. Um servo de Deus não usa brinco nem pinça. Aqui, eu já fiz um vídeo aqui, ele adultera o corpo do Senhor. As mulheres, eu vejo aqui, eu evangelizo todos os domingos na rua. O diabo, ele é esperto, ele bota na hora que nós fazíamos evangelismo. Até tempo, Senhor, eu tenho que mudar a hora de eu pregar. Começa de 4 horas, vai até 6h30. As pessoas, onde tem futebol, tem bebedeira, cigarro, cachaçada, mulher quase pelada, nua e porfia. As pessoas dão mais atenção para um jogador dessa praga do futebol maldito do que para um juiz que julga corretamente, para um médico que estuda na faculdade, para um engenheiro que ajuda a construir casas, prédios que servem para isso, um engenheiro naval que constrói um navio, né, ele tem um projeto lá, para um militar, um general que estuda 300 anos lá no colégio naval, na escola superior de guerra, na escola do exército, da marinha, da aeronáutica, umas pessoas que são pessoas que têm uma capacidade intelectual que pode influenciar de maneira positiva o país e fazer empreender. Na porcaria do futebol, nem todo mundo ascende. É um curso público, todo mundo tem talento, mas lá não. A pessoa ganha quase R$400 mil, fica como um deus por causa do dinheiro, porque tem um monte de tolo que dá quase 600 conto numa camisa desse tal de Fluminense, sei lá, esse time do cão, e não tem coragem de pegar R$400, comprar comida para dar para uma pessoa. Às vezes passa fome em casa para comprar uma camisa desse lixo de porcaria de futebol. No futebol, como teoria macabra, a Bíblia diz que Deus não há treva nenhuma. Como é uma teoria macabra, satânica, pode ser de Deus? Deus diz que os idólatras, eles não herdarão o reino do céu. Né? Com essa do tal de igreja maradoniana, chegou ao cúmulo das pessoas pegar um pecador, o cara daquele aí, que o Maradona foi envolvido com droga, tem várias reportagens dele aí. Às vezes eu, fazendo uma operação com os argentinos, eu digo assim, Maradona és um drogado, e o cara quase me batia.
Diga assim, se eu falar Jesus te salve, eles iam ficar com. Mas quando eu falei do Maradona, ele defende mais o homem pecador, depravado, mundano, cachaceiro, do que Jesus Cristo. Mas, pastor, por que está escrito na Bíblia? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está, nos quais o Deus da presente era perversa, ou o Deus deste século, que é o Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo, ele cega as pessoas por uma coisa lógica. Quer ver, por exemplo, a prostituição. Eles chamam, olha como é que o diabo usa, profissionais do sexo. Eu fiz um vídeo no meu canal, tem aqui, profissões malditas. Toda profissão que leva a pessoa a se afastar de Deus, leva a pessoa para o pecado como esteticista, faz as mulheres ficam com o bumbum tufado para levar os homens comissários. O cara que produz, vende, comercializa cigarro e bebida alcoólica e drogas. Não faz as drogas usadas na medicina. Eles também são todo instrumento do diabo. São profissões malditas. E a porra desse futebol leva que as pessoas a ficarem fanáticos, a gastar o que não tem para assistir aquilo. Olha, eu não vejo graça, cara. Uma bola desse tamanho, um bando de bobo, correndo até jogando pro outro aquilo. O que tem de beleza isso aqui? É tipo uma corrida. Fica. O que graça tem disso aqui, pessoal? Nada. Mas, pastor, desenvolver tecnologia, não precisa disso. O que tem a ver? Que prazer na pessoa ver o cara ficar girando igual um doido, dentro do carro. Ele tá dirigindo, não tá queimando energia nenhuma. É o calor que tá lá dentro. E a porra do futebol? Disputa, um ganho exacerbado, faz muitas crianças, porque ali é uma sujeira, uma política suja, que só vai destacar aquilo que a empresa divulga e tudo que a empresa maléfica do diabo promove, aprova, Deus reprova. Porque o salvo em Cristo, a pessoa que tem Jesus, ele anda no contracurso desse mundo. Ele se opõe a tudo que Deus odeia. Diz assim, um homem regenerado ama tudo que Deus ama e odeia tudo que Deus odeia. Me diga que Deus ama futebol. Um instrumento onde, eu já falei, para não ser redundante, tem gritaria, disputa, ganho exacerbado, mulher pelada, praticamente nua, né, que eu já sei de coisa aí que está nem para os caras transam com as mulheres. O meu colega falou outra vez que lá que conhece ele, parece, os caras têm uma transação do inferno aí. E também tem um jejum que fez sem poder brincar de médica de mulheres. Por quê? Tem um monte de tolo que dá dinheiro para esses caras, para eles ganharem milhões e levar as pessoas tudo para o inferno. Porque se uma pessoa, com atividade, leva o homem a xingar o próximo, a bebedeira, me diga se no futebol 99% das pessoas que estão ali, os simpáticos, os torcedores, não tomam cerveja. Eu ando aqui no Rio, vejo isso aqui, isso é patente. Não é igreja do diabo. Se for de Deus, as pessoas não xingariam, as pessoas não tomariam bebida alcoólica, as pessoas não fumariam, não se matariam, não tinha essa parte de quebrar a perna toda, é coisa do maligno, da violência. O cristiano não tinha essa porcaria no mundo, e as pessoas eram felizes sem isso aí. Um mundo mais simples, hoje em dia o mundo está mais avançado, tem mais briga, tem o tal dos hooligans na Inglaterra, o negócio de matar o brigo é o diabo. O que é que promove a violência? O Satanás, não é Deus. Ele falou assim, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, para que sejam assim filhos perfeitos, filhos de Deus. Não tem como. Como é que Deus criou um negócio para as pessoas beberem? As pessoas xingar o outro ali. Onde eu era vice-presidente aqui, na Rua Caldas Nova, número 10, aqui no bairro de Novo Horizonte, em frente a um campo de futebol. Acho que um dos motivos que o pastor presidente pediu eu sair da igreja dele lá, porque eu dizia, futebol é do diabo. Eles pegavam a memória como o diabo é sujo, um negócio satânico que as pessoas não veem. Pegavam e iam dar o Pai Nosso. Tudo cabelo todo pintado, rasgado, aquelas porcarias, cabelo tipo demônio, adulterando o corpo do Senhor. Depois estavam xingando, mandando tomar para aquele lugar. Como é que a igreja é uma coisa do diabo, gente? Vocês não veem que isso aqui é do Satanás? E vocês vão para o inferno que são partidários disso? Você não precisa partilhar essa porcaria? A partir da educação física. Deus não condena uma educação física que não contraria os princípios da palavra de Deus. Uma corrida, uma natação. Antigamente, não tinha essa mistura de mulher fazer comer, bota tudo junto. Nas Forças Armadas.
Introduziram mulher para estar lá na piscina, mas tudo mostrando as partes íntimas dela. Os caras que não entenderam vão ficar olhando para a parte íntima dela. O diabo é esperto. Isso aí eu não tenho medo de nada, que é verdade. Falar a verdade não é crime. No Brasil, a Constituição Federal, no artigo 5º, é uma causa pétrea. Me garante a liberdade de expressão. Eu, como pastor, eu posso me expressar. Eu estou me vendo como cidadão brasileiro, como servo de Deus. Não tem nada que eu sou militar. Não tem nada a ver. Ah, se o cara fuma colar, não estou tendo ninguém, eu estou falando para a tua salvação. Não também ser preso por... Ah, o cara, pastor, falou lá, o comandante Marinho gostou, o problema dele. Se converta a Cristo, não estou falando com o meu superior hierárquico. Estou falando aqui de pessoas, salvação, almas, o povo enganado, nosso pai, gastando milhões de cerveja. Eu vi lá, passei, tá de Madureira, vi um colega meu, eu voltei, tem a porta de jogo do estado de Flamengo do inferno aí, tava aquele monte de cerveja, assim, aquela lata lá em Cabo Sul, largado tudo, e meu Deus, o povo se acabou bebendo, mijando, se destruindo, aquele fedor de mijo dos infernos, para comemorar a porcaria da coisa. Onde é que sai de Deus, gente? As comemorações feitas para o Senhor é algo santo, algo puro, algo comedido, é púdio. Não tem mulher de bermudinha, de shortinho, de brinco, tudo com as coisas de fora. É uma coisa, o povo do nosso país está indo para o inferno. Eu lhe peço que você ouça os 3 links que eu vou colocar embaixo dos testemunhos, que está no YouTube. Eu falo isso não é porque eu odeio esse povo, eu amo todos os brasileiros. Oro por todo mundo, o Senhor. Tu abre o olho, que antropologicamente falando, todo mundo, nós somos irmãos antropologicamente. Não é a Bíblia, a pessoa não é irmão, não é filho de Deus, a pessoa que nasceu de vez de Adão. É criatura. É bem claro a Bíblia em João capítulo 1, versículo 12, em Lucas, Marcos 16, 15, Jesus falou assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não a filho. Em João capítulo 1, 12 diz assim, mas todos os quantos receberam Jesus Cristo, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne e do sangue, que eu creio obedecer. Então, todas as mas isso aqui já basta, né? Então, amo todos os brasileiros, e como eu amo, eu tenho que falar a verdade para vocês, para tentar abrir os olhos. A mídia do inferno, as pessoas que são do diabo estão cegas por aí. O diabo tem milhões de argumentos para mostrar essas vantagens que tem. Mas acho que o diabo faria uma coisa assim, de maneira tão explícita, para que ficasse a olhos vistos que aquilo ali. Não. Ele vai dizer, ó, o esporte produz renda, paga os impostos, estimula a produção de calçado. Sim, tudo isso aí é do mundo. Mas eu estou falando de salvação que está acima. Nada de salva você do inferno se não for você abandonar todo esse lixo aí de pecado e negar a tua vida para Jesus. Pastor, os evangelhos são evangélicos falsos. Todo evangelho que torce, tem time de futebol, vai para o inferno. O Senhor falou isso comigo, meu servo. Todo idólatra, ele vai para o inferno. E o diabo seduziu parte da minha igreja para que as pessoas fossem levadas à perdição. Porque você não pode servir a Deus e torcer por uma coisa, ter um ídolo. Que esse é meu ídolo. Eu só tenho um ídolo, que é Jesus Cristo. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Então, aqui a Bíblia diz que não tem gritaria, obra da carne, tudo isso aqui do maligno. Então, respondendo, Deus levaria para o céu uma pessoa que xinga o outro. Deus levaria para o céu uma mulher que anda com desse tamanho, apertadinha. Deus levaria para o céu uma mulher que, por causa de um tal de time de futebol lá, a mascota, não sei o que é, botaria uma roupa quase nua, com os dois nádegas de fora, para levar os homens a pecarem. Deus criaria algo para fazer o homem se embriagar na bebida alcoólica. Ah, pastor, mas Deus criou cana, não é fazer cachaça não. Deus criou o vinho não embriaga, tomar no estado natural. Deus criou a cevada, não foi para fazer cerveja não. Deus criou a cocaína, não foi para o cara cheirar não. Deus não criou a maconha para o cara fumar não. Tudo Deus criou para um propósito santo. Cocaína e maconha usada na medicina. A cana fazer açúcar. O suco da uva fazer pasta. Entendeu? Então tudo Deus criou um propósito perfeito. O diabo pegou, torceu. E aí, o mundo corrompido, o sistema já no diabo, eles vão criar milhões de argumentos para justificar. Ah, tira o menino da rua. Tira o mundo da rua para xingar os outros. É tirar das trevas para colocar as trevas. Como é que a mentira vai libertar uma pessoa do pecado? Não tem como. Então, meu querido brasileiro, por esses argumentos aqui, ó. Primeiro, a Bíblia condena isso aqui. Ó, é obra da carne. Segundo, as coisas do Senhor não têm origem macabra de cortar a cabeça das pessoas, chutar um para o outro. As coisas de Deus não levam a pessoa a xingar o próximo. As coisas de Deus não levam a pessoa a tomar bebida. As coisas de Deus não levam o cara a fumar cigarro. As coisas de Deus não levam o outro a brigar, dar pancada no outro, quebrar, xingar o árbitro lá do futebol. As coisas de Deus não levam a pessoa a ter um ganho exacerbado. As coisas de Deus não permitem a pessoa ter a Bíblia numa mão e uma bola no outro, como esse irmão
Daniel Senaui fala sobre o tal do Kaká. As coisas de Deus não fazem o cara ter aquele cabelo cheio de brinco aqui nas orelhas, como tem o tal do Neymar. As coisas de Deus não permite o servo dele pegar e fazer fornicação, transar como ele transa com as meninas lá. Só pegar os grandes jogadores de futebol aí. Nesse vídeo também mostra que o Pelé tem pacto com o diabo. Então, povo do Brasil, peça para Deus libertar você dessa mentira do futebol, desse engano que isso é um ídolo tão poderoso que impacta no mundo todo. As pessoas parece que ficam cegos, na verdade, estão cegos pelo diabo. Então, nesse vídeo que eu falei, vai ter aí embaixo no link, os links do vídeo, vou ver que a irmã viu todo o povo brasileiro caminhando para o inferno. Que esse é o diabo que ele quer tirar Deus da jogada das pessoas, que aquele tempo de que eles ficam lá de 4 e pouco até 5 horas para estar na Bíblia orando o Senhor. E tem pessoa, como eu falei, essa sinagoga do Jorge, o pastor Jorge aqui, que é do Campo do Tuninho, tá filmada, é prova material, contra fatos no argumento. Os caras pegaram a igreja pintada de verde e amarelo, colocaram bola, e eu entrei para filmar. O prefeito falou, o que foi? Não, eu posso entrar aqui no lugar público, eu não estou ofendendo, não estou trabalhando com nada, eu só filmar. E eu falei, vai lá e faça aqui, e coloca um vídeo, para mostrar como eles estão cegos. Nem a igreja católica faz isso, mas a que ponto o diabo entrou nessas igrejas corrompidas? Né, que essa madureira é quase toda corrompida. Tem uns remanescentes que salvo lá dentro, não estou defendendo bandeira de denominação, eu falo porque ele falou comigo sobre isso, falou sobre Manuel Ferreira, José Wellington, Samuel Campos, Sila Malafaia. Esses 4 caras ele falou. Um tem espírito do Lúcifer, o outro do Absalão, o outro tem espírito do Saul. E me disse que o Sila Malafaia já foi um servo meu, hoje não é mais. Eu não tenho preocupação. Se você crê, problema teu. Se não crê, se crê, glória a Deus. Se você não crê, problema teu. Mas sabe que Deus mandou falar a verdade para você. Examine. Você que é cristão. Falso. Senhor, mas é pecado. É assim. Porque Deus não normaliza o mundo, as coisas que estão no mundo do futebol. É do diabo. O cristão pode praticar uma coisa, vivenciar. Ter paixão, gostar. Tu gosta. Tu não assiste futebol porque tu odeia. Como eu odeio. E tem muitos brasileiros que não são cristãos, odeiam a porra de futebol. Ele aliena as pessoas. Mesmo ficar estudando lá, faz na faculdade, tudinho, vai lá para essa porcaria aí. Porque não vai ser um remador, um mergulhador, é coisa que não ofere a palavra de Deus, não xinga, né, um ciclo de bicicleta, ele não bota aquela roupinha apertadinha, entendeu? O diabo, tudo ele quer expor o corpo da pessoa para pecar. E no futebol, ele dá dinheiro para a pessoa, fama, e as pessoas ficam doidas, adorando, que o governo do Rio de Janeiro, estava na mídia, o colega me mostrou lá, e de joelho no corpo, meu Deus, um cara que tem um conhecimento, né, um cara que foi militar, que é um juiz, assim, se está aposentado, afastado, não sei qual a situação dele, mas é um cara que tem um conhecimento, mas não tem o conhecimento de Deus. É enganado. Então, o povo do Brasil, abre os olhos. Futebol é coisa do diabo, do Satanás, por esses motivos que eu elenquei. Briga, porfia, cachaçada, cervejada, fumar, disputa, xingamento, tudo que não presta tem acolá. Né? E esse cara que eu vi que eu mostrei o vídeo, o cara no vestiário introduzindo o pé no reto dele, coisa que é pecado de homossexual. Se fosse de Deus, o cara não seria assim. Entendeu? Então que Deus abra os olhos de vocês, estourando pelo Brasil, e eu creio que Deus vai abrir o olho do nosso povo, para que nós venhamos abandonar vocês. Abandonem isso e entreguem a vida para Jesus Cristo, que Jesus quer salvar. Ele não criou religião, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele deu o sangue dele na cruz, foi para você xingar as pessoas, foi para você tomar cerveja, nem cachaça, nem fumar, nem você, mulher, que é do time, então, um short todo apertadinho, você chamar o árbitro de aquele palavrão lá, você brigar com ele, querer matar a pessoa, que vem em São Paulo, no Rio, acontece. Se a coisa do mais foi de Deus, não teria briga as pessoas. Entendeu? É do Satanás, não tenho dúvida. Pela Bíblia é pecado. E vai para o inferno. Porque a obra da carne leva a pessoa a se afastar de Deus e a ofender e ferir o próximo. Não é ferir com a verdade, é ferir com a mentira, que barra, soco, briga, chuto, mas que é do time, que é destruir. Porque o inimigo não é inimigo. Brasileiro batendo brasileiro por causa de sair. Entendeu? Nem até no tráfico. Lá quando o cara o traficante vai matar um cara, ele julga o caboclo lá. No futebol, mete a pancada, quebra, tudinho, parece que tá tudo cheio de diabo. Pé de estádio de futebol, quando acaba a mijadeira, a Bíblia não fala de Deus, é coisa do Satanás. Como é que uma igreja vai disputar com outra, né? O irmão, no testemunho, viu lá, uma macumba, é 2 igrejas do cão, né, que não são igrejas de Deus, jogando aí, foi com o macumbeiro, vou fazer um despacho aqui para meu time ganhar. Alguém vai ganhar, vai ficar todo mundo igual, e se for um empate, vai pro tal dos pênaltis assim. Então, Jesus quer libertar o Brasil dessa praga, desse futebol maldito, e que você venha se voltar para Jesus Cristo. Porque Jesus está voltando. Deus vai levantar os seus profetas para abrir o olho do povo do Brasil. Abre o olho, Brasil. Te converte a Jesus. Não te associe com essa igreja mundana que defende a porra de futebol. Toda igreja que apoia futebol são do Satanás. Não são de Deus. Esquece placa de denominação. A Bíblia não fala de Batista, Assembleia Metodista, não. Fala a Igreja Santa do Senhor, separada do pecado para servir a Deus.
Amo todos os brasileiros, estou orando para que Deus abra a mente de vocês e liberte vocês do diabo, dos seus demônios que enganam o povo. Que Deus liberte nosso país, tenha misericórdia. E servo de Deus verdadeiro, vamos orar pelo presidente Bolsonaro, para Deus salvar ele, né, os ministros dele, tem que orar pelo Brasil. O Brasil precisa de oração dos santos de Deus, não é igreja falsa, não é oração de crente falso. Os santos que vão ver esse vídeo, vamos orar, Deus abre o povo do olho do nosso país, que faz tão sofrido. Vamos orar para Deus salvar o Bolsonaro, que é um religioso, um cara honesto, trabalha direitinho ali, abençoar os seus ministros, os promotores da Lava Jato, para que Deus moralize o Brasil. Nós temos outra nação, que não seja país de futebol, mas um país onde serve a Deus com santidade e viemos ser uma nação diferenciada para a glória e honra do nome de Jesus. Deus te abençoe, compartilhe, dê like para Jesus, porque Ele é que merece a glória. Adonai.